Você quer ensinar a Bíblia para o seu filho em casa, mas não sabe por onde começar? Fica comigo que eu vou te dar 3 informações importantes para você começar a entender um pouquinho mais sobre a Bíblia. E aqui nós nem vamos nos aprofundar em cada uma dessas 3 trilhas. Teremos outros vídeos que nós vamos organizando melhor e falando um pouquinho mais sobre cada uma delas, mas aqui é para você ter essa noção de 3 informações importantes para você cumprir aí o mandamento de Deus de fazer discípulos entre os seus filhos em casa. Aqui nós temos um quadro que nós chamamos a História da Salvação, o grande quadro e a linha do tempo. E aqui estão as 3 trilhas, as 3 informações importantes para você começar a entender um pouquinho mais sobre a Bíblia. A primeira trilha é a grande história, a grande narrativa, que são esses 4 quadros: criação, queda, redenção e eternidade. Isso aqui é um resumo da Bíblia. Se você pegar toda a Bíblia, ela vai se resumir nessas 4 cenas. Deus criou o mundo, o homem pecou, Jesus veio e nos redimiu para viver para Ele hoje e para viver com Ele por toda a eternidade. Então você tem que ter uma ideia dessas informações. Inclusive aqui tá fácil, né? Só você guardar: criação, queda, redenção e eternidade. Inclusive, você pode já ensinar isso para o seu filho e até funciona também como uma boa ferramenta de evangelismo. Quando você for falar de Jesus para alguém, você contar essa grande história. Então, primeira coisa, eu sei que existe uma história maior, um grande quadro, e a Bíblia se divide nessas 4 cenas: criação, queda, redenção e eternidade. A segunda trilha é os períodos onde nós vamos ter o desenrolar desta história maior em histórias menores. E veja só, aqui nós temos 2 trilhas. Primeiro, a noção dos períodos, e depois a terceira que eu já vou falar, que são as histórias em si, dentro de cada período. Mas antes de entrarmos nas histórias em si, vamos pensar aqui na segunda trilha, o segundo aprendizado. Então, se o primeiro existe uma grande história, o segundo essa grande história se desenrola em períodos e depois ela se desenrola em histórias menores. Princípios, patriarcas, povo de Israel, conquista da terra, reino unido e dividido, cativeiro, retorno, Jesus Cristo, igreja e eternidade. Princípios é onde nós temos ali as histórias que mostram o começo, o início da criação do mundo, que vai de Gênesis 1 até Gênesis 11. Histórias conhecidas, né? A criação do mundo, Adão e Eva pecam. Temos aqui uma história importantíssima, que é o Evangelho em Gênesis 3,15, Caim mata seu irmão Abel, o dilúvio, a Arca de Noé e a Torre de Babel. Depois nós temos patriarcas, onde são 4 personagens principais, que vai ali de Gênesis 12 até o finalzinho do livro de Gênesis. Abraão, Isaque, Jacó e José. A história vai se desenrolando nesta família, desde ali do chamado de Abraão, em Gênesis 12, até lá no finalzinho, quando José, então, tem toda aquela história bonita e ele vai para o Egito e depois vai a sua família. O terceiro período, povo de Israel, porque aqui já deixa de ser uma família e Deus passa a formar o povo de Israel. No começo, quando eles chegam, está tudo bem, mas o tempo passa, o povo passa a ser inimigo do Egito, e aí Deus faz essa maravilhosa libertação, tem a Páscoa, passam pelo Mar Vermelho, e aí já no deserto, Deus começa a formar ali o coração do povo com os 10 mandamentos e também o tabernáculo. Termina este período, e aí nós começamos a conquista da terra, que é quando Moisés, então, que é o grande líder aí do povo, né, morre, passa a liderança para Josué, e eles não estão mais peregrinando no deserto, mas
já conquistando a terra. Então, veja bem, nós escolhemos algumas histórias para você ter uma noção dos eventos de cada um deste período. Você não precisa saber muitos detalhes. Lembra que esse vídeo é para te falar dessas 3 trilhas e você ter só essa noção do que aconteceu em cada um deles. Na conquista da terra, nós temos a queda de Jericó, salvação de Raabe, o pecado de Acã e também Sansão, que está lá no livro de Juízes, e Ruth e Noemi, que está no livro que leva o nome dela mesmo, Ruth. Então, esses aqui são eventos enquanto eles estão ali conquistando a terra. Uma vez que a terra foi conquistada, a gente entra no período do reino, primeiro unido e depois dividido. Momento triste aí da história. Começa com o rei Saul, depois rei Davi e por fim seu filho, rei Salomão. Salomão constrói o templo é o tabernáculo, só que agora fixo, né? De tijolo, de pedra, de cimento. O tabernáculo era uma tenda, monta, desmonta, parava, montava, ia embora, desmontava, montava em outro lugar. E Deus então tem agora para Salomão essa tarefa dele construir o templo. Infelizmente, o reino depois se divide. Isso aqui é um momento muito triste, onde Israel já começa a descer ladeira abaixo aí com o pecado. Inclusive, isso nos leva ao próximo período. Você vê, vai ter uma sequência lógica aqui, fica fácil para você guardar. O próximo período é o cativeiro. E o cativeiro é a consequência do pecado. Então, olha só, nós temos aqui a idolatria do povo de Israel, e aí as cidades são invadidas, o templo é destruído, as cidades são destruídas, e aí acontece o exílio, muita gente morre, muita gente é levado escravo, e temos aqui Daniel na Babilônia, que é um livro sensacional, mostrando que Deus não deixou de ser Deus, ser soberano, ser todo-poderoso, apesar do pecado do povo. Então, aqui Daniel é tremendo, né? Todo mundo conhece Daniel na Cova dos Leões. Nós temos um currículo de Daniel que vai pegar Daniel inteiro, do começo ao fim, que é um livro sensacional. Claro que Daniel na Cova dos Leões é uma história muito boa, mas tem outras histórias ali, todas elas muito boas. Bom, depois do cativeiro tem o retorno. Então aí, quando Deus tem na sua graça e misericórdia, permite que o povo retorne para casa. E aí nós temos 3 restaurações, 3 reconstruções, vamos dizer assim, né? Então, primeiro, o templo, onde temos aí Zorobabel liderando a reconstrução do templo, reconstrução física mesmo. Depois os muros e a própria cidade ali com Neemias, mas principalmente ali os muros, as portas, e Esdras, que é uma reconstrução, podemos dizer assim, da fé, voltando o povo novamente para Deus, que é quando Esdras começa então a pegar a lei e falar, ó, vocês estão vendo? A gente foi lá para o cativeiro porque a gente desobedeceu a lei, então precisamos obedecer a lei. E aí, aqui vai terminar o Antigo Testamento e nós vamos ter um período de intervalo que é entre Malaquias e Mateus, onde teve aí um grande período que Deus ficou em silêncio, Deus não falou, Deus não levantou nenhum profeta até a chegada de João Batista, que é quando começa então um novo período, e aí vem João Batista anunciando Jesus, a tentação no deserto, Jesus cura, Jesus ensina. Olha só como isso aqui é panorâmico. Quando eu falo Jesus cura, quantas curas Jesus fez? Jesus ensina, quantos ensinos Jesus trouxe? Então isso aqui é importante você saber do período o que aconteceu, sem entrar nos detalhes de cada evento ou de cada evento que se desdobra em outros eventos. A gente já vai falar da terceira trilha daqui a pouco. Então aqui, depois, a crucificação e morte e a sua ressurreição. Acabou esse período aqui de Jesus, começa o período da igreja, o que a gente conhece como a igreja primitiva, ali na igreja de Atos e também nas cartas que Paulo vai escrevendo, com todas aquelas instruções para as igrejas que estavam começando, as viagens missionárias, exatamente
Começa ali em Jerusalém, depois já vai para Antioquia e por aí vai se espalhando por todo Israel e até fora de Israel, e a igreja se desenrola. Olha que legal esse painel. Nós colocamos aqui a Reforma Protestante e a igreja hoje. Então, para a criançada entender, primeiro você, pai, aprender e depois ensinar para os seus filhos, que nós não estamos ainda nesse período aqui da eternidade. Nós estamos aqui, ó, a igreja hoje. Então, depois das viagens missionárias, a igreja vai, ao longo dos anos, né, dos séculos, ela se desvia e tem a reforma protestante. Inclusive, nesse ponto, nós temos uma lição bíblica lá em Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17, que vai falar sobre o justo viver pela fé, que foi exatamente um dos grandes temas aí da reforma. E a nossa igreja hoje, que é o convívio que deve repetir o evento anterior, que são as viagens missionárias, então edificar o povo de Deus na igreja local e fazer missões para que mais pessoas adorem a Deus. Então esse aqui é o período da igreja, que é o período que nós estamos atualmente. E 3 eventos para entender um pouquinho ali esse final ali do livro de Apocalipse, o que vai acontecer depois que terminar o nosso período aqui hoje. O triunfo final de Cristo, a vida eterna com Deus e a árvore da vida que volta, aquela mesma árvore da vida lá de Gênesis, capítulo 1 a 3 ali, né? Então ela volta aqui. E como eu falei, se você prestar atenção, essa segunda trilha, que são os períodos, ela é meio lógica. Nós temos os flashcards de cada período. Eu vou deixar aqui no link do vídeo se você quiser. Ele é gratuito, pode te abençoar aí. Você pode pegar esse material e você pode ir treinando, até brincando com as crianças sobre a sequência certa. Mas se você entender, você vai ver como Deus vai construindo a história. E isso acontece de maneira natural, assim, a sequência você vai vendo que ela faz sentido. A terceira e última trilha é exatamente cada um desses eventos aqui. Só que aqui o nível de aprendizado ele já vai ser um pouquinho maior. Por quê? Quando você está na segunda trilha, que são os períodos, você entendeu mais ou menos o que significa cada um desses períodos, o que acontece ali, os eventos principais, porque, gente, nós temos muito mais eventos. Você pegar aqui, por exemplo, patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó e José. Eu tenho aqui 4 pontos para você entender. Agora, quando eu vou lá na história de Abraão, tem muita coisa lá. Quando eu vou na história de Isaac, de Jacó, de José, poxa, vocês sabem, José tem uma história maravilhosa que se desenrola. Então, cada um desses pontos aqui, ele vai trazer para nós os detalhes de uma ou mais histórias. E aí nós temos que olhar para cada um desses eventos e entender eles detalhadamente. Mas só de você saber essa noção dos 3 níveis, né? Primeiro nível, o grande quadro, criação, queda, redenção e eternidade. Segundo nível, os períodos que estão aqui de princípios até eternidade. E terceiro nível, cada um dos eventos que acontecem dentro de cada período. Primeiro aqui essa noção panorâmica com os principais eventos e depois o desenrolar desses eventos dentro de cada um. Como eu falei, tem Jesus cura, né? Jesus ensina, mas, por exemplo, rei Davi. Gente, quantas histórias nós temos do rei Davi? Quantas histórias nós temos do rei Salomão? Daniel na Babilônia? Quantas histórias nós temos? Então aqui você já consegue aprender bastante. É isso aí. Comenta aqui no vídeo se você quer aprender mais sobre isso. Se você tem alguma dúvida sobre esse grande quadro, e nós vamos então gravando outros vídeos para você ir aprendendo. Como eu falei, nós temos esse material gratuito de presente para você. Só pegar o link aí na descrição do vídeo. Nosso objetivo, nossa missão é ajudar você, pai e mãe, a ser um bom professor de Bíblia para o seu filho. Você mesmo, que não fez seminário, que não é um profundo conhecedor da Bíblia, pode discipular seu filho através do ensino da palavra, por isso que o Inculcar está aqui. Deus abençoe, paz do Senhor, até mais. Tchau, tchau.